Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Só para explicar o porquê que a minha tela está embaçada, porque parcialmente a sala onde eu estou está apagada, porque nós usamos aqui, ó, os slides. A gente faz um share aqui do screen para aparecer os slides do PowerPoint, tá bom? Eu vou começar a share aqui o meu screen para todos começarem a ver o estudo. Agora eu vejo aqui as mensagens, caso vocês não estiverem ouvindo, me avisem, tá bom? Bom, o estudo de hoje... Nossa, quanta coisa aberta. Espera aí. Deixa eu fazer aqui isso. Deixa eu fazer aqui isso. Pronto. O estudo de hoje é a sequência... Isso aqui logo vai sumir. Esperamos. É a sequência do capítulo... Sumiu. É a sequência do capítulo 23, que tem como título Estranha Moral. E sumiu. Que tem como título Estranha Moral. E hoje nós vamos estudar os item 3, que é o penúltimo. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Bom, recapitulando, lembrando, não, o nosso estudo do... Só um minutinho. Eu estou recording, gente? Vocês estão vendo se eu estou recording? Deixa eu fazer um stop sharing aqui. Desculpa, voltando. É tão automático que eu faço isso, que eles nem prestam atenção no que eu estou fazendo. Pronto. Agora vai, hein? Aí. Então, esse capítulo é dedicado a algumas passagens para compreender, né, algumas passagens que parecem ter certas ambiguidades ou parece distorcer daquilo que Jesus vem propor para a gente, né? Então, por isso se chama estranha moral. Então, mais uma vez, né, só para recapitular, né? O que a gente precisa entender sobre estranha moral? Não podemos, quando se trata de estudos, né? Eu já falei, né? A gente comentou sobre isso nas últimas 2 terças-feiras. Quando se fala de estudos bíblicos, né? Estudar, que seja o Velho ou o Novo Testamento, né? Os Evangelhos, é necessário ter um olhar um pouco mais crítico, né? Questionar, principalmente quando nós falamos que nós estamos estudando um livro que foi escrito em uma outra época, uma outra cultura, uma outra língua, e teve várias, né, traduções para línguas diversas até chegar à nossa, né, o português, o inglês, enfim. Então, é necessário ter um olhar clínico, entender também que aquela época era uma época diferente, com um linguajar diferente, que nós, né, temos hoje, um linguajar totalmente completamente diferente pelas coisas que nós temos, porque evoluímos tecnologicamente, socialmente, culturalmente, moralmente, então é necessário ter esse olhar. E é por isso que Kardec, ele dedica um capítulo, né, da qual eu gosto muito, porque ele fala estranha moral, porque se não entendermos, né, com um olhar de estudo mesmo, um olhar clínico de estudo mesmo, compreender o que são as palavras, a gente acaba achando que Jesus começou a falar coisas que não condiziam com outras coisas que ele pregava. Então, por isso que vem dentro, né, da luz da doutrina espírita, nos esclarecer com ensinamentos mais profundos sobre o que ali queria ser dito, o que ali Jesus queria dizer. Bom, o convite, né? Essa passagem ela está em Lucas, capítulo 9, versículo 59 do 60. E dizia assim, que um homem que ouvia atentamente os ensinamentos de Jesus se manifestou, revelando o desejo de aderir àquelas novas ideias.
o mestre o convida de forma clara e direta. Segue-me. E ele diz: Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou: Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Bom, então o homem diz, né, que Jesus fala: me segue, e o homem diz que antes disso poderia enterrar o meu pai. E aí Jesus deixa, né, um recado para ele: deixa os mortos o cuidar de enterrar os mortos. E enquanto a tia vai anunciar o reino de Deus. Se a gente olhar assim de primeira, parece assim, nossa, mas será que Jesus está condenando a gente enterrar os nossos entes queridos, né? Fazer as últimas homenagens, ir lá prestar, né, as nossas homenagens, nosso carinho para aquelas pessoas que amamos, mas não faz sentido, sendo que as pregações do Cristo é só amor e principalmente ao próximo, e o mais próximo, né, aos familiares. Cadê o honrar o pai e a mãe, né? Fica um pouco estranho. Então ele fala que deixaram os mortos, né, que enterraram os mortos. Então a primeira impressão é chocante, porque parece que Jesus está incentivando a impiedade filial, ou seja, morreu, tá bom. Será que faz sentido? Será que realmente faz sentido dentro daquilo que nós conhecemos, né, dentro dos ensinamentos, principalmente quando dentro das leis naturais, as leis de Deus, né, amar o próximo é uma das principais. Então, a interpretação literal não condiz com a essência de todos os ensinamentos de Jesus, que tem por base o amor próximo e a caridade. Bom, aí sempre vem, né, aquela questão muito falada dentro da doutrina espírita, a fé raciocinada, o questionamento das coisas que aprendemos, das coisas que lemos, se ela faz sentido, né? Na sua essência, se aquilo realmente é um ensinamento que faz sentido. E se não faz, por quê? O que seria o sentido? Então, buscarmos o aprendizado. E o significado? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui do meio de vocês. E o significado? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. O que Jesus quer dizer com isso na hora que aquele homem pede para ele, né? Sobre enterrar o pai dele. Não era censurar ao filho que desejava sepultar o pai. Era um convite para ele cuidar dos interesses da vida espiritual. Olha que interessante. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Jesus lhe orientava: não se preocupe com o corpo, pensa antes no espírito. Então, é uma alusão que Jesus fala ali sobre o que morre é a matéria, né? Não se apegue a isso. Mas não era só para ele, era um ensinamento para todos ali, né? Não se apegue a isso. Ou seja, né, trocando, como se diziam os antigos em miúdos, né? O pai não tinha desaparecido, só o corpo morreu. O espírito é eterno. Ali ele estava ensinando, começando esses ensinamentos, como tantos outros, para falar do que realmente importava, né? A imortalidade da alma. E aí ela fala: vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas a pátria espiritual, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. Bom, antes de continuar, né, como eu sempre gosto, bom, tudo que tem no Evangelho vai fazer uma combinação do que tem no Livro dos Espíritos, do que tem no Livro dos Espíritos, vai fazer uma combinação do Evangelho. Bom, o que é interessante? A doutrina espírita dos Espíritos, né, que tem base, ela é baseada em todos os ensinamentos do Cristo, né? O que os Espíritos vêm trazer é clarear esses ensinamentos de uma forma raciocinada, né? De uma fé raciocinada, dando lógica a essas explicações.
E uma das bases é explicar sobre a imortalidade da alma. Ainda mesmo que saibamos que ela exista, e é mesmo ainda que saibamos que já fomos e voltamos, nem sabemos quantas vezes, é incontáveis as vezes, ainda neste processo de depuração moral e espiritual, a morte nos assusta, nos amedronta, porque ainda nós somos muito enraizados na matéria. Muito. E Jesus mostra aqui, nesse ensinamento, né? Deixai aos mortos que sejam enterrados mortos. Por quê? Porque ali ele dá uma pequena alusão, né? Um grande ensinamento, mas de uma forma simples, de que a matéria é transitória, passageira. E que a morte é a morte do corpo físico é um processo natural de todos nós. É claro que nós não estamos aqui, não vamos nem entrar, né, nessas questões do apego, do amor, da saudade, da dor, que também é um processo natural. Não há nada de errado em relação a isso, que fique bem claro. É muito importante, né, a gente saber que, então, se a gente entende isso sobre a morte, então tudo bem, então eu não vou sofrer mais. Vou morrer todo mundo do meu lado, que eu vou estar feliz todos os dias. Não é assim que funciona, né? Porque, né, mesmo que se algum de nós aqui formos médios ostensivos, não vamos estar mais presente com aquela pessoa, né? E a distância é que dói, né? Não saber que aquela pessoa não vai ter mais aquela rotina com você diariamente. E aí depois a gente vai começando a entender essa transição, que a passagem na Terra é assim, é um piscar de olhos. É um piscar de olhos. Tem uma música que eu acho muito bonita, essa música em português, chama Trem Bala, não sei se vocês conhecem. Ela é linda. Se vocês prestarem muito bem atenção na letra, aquilo ali fala sobre a verdadeira vida na matéria. Tem uma parte que fala que a vida é trem-bala, parceiro, e nós somos só passageiros prestes a partir, e é verdade. Alguém aqui sabe o dia que vai partir? Ninguém. Pode ser daqui 5 minutos, daqui 1 hora, daqui um dia, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, nós não sabemos. E hoje, quando a gente olha para trás, como o tempo passa, e a gente não tem essa noção, e achando que nós, quando a gente é criancinha, né, tem uns 10 anos de idade, pensa que, nossa, até chegar uns 70 anos é tanto tempo. Aí daqui a pouco a gente tem 20, tem 30, tem 40, 50, 60, e pensa que chegar para 70 são mais 10. Quando você abriu o olho, já foram 60 anos da minha vida. Quem tem a sorte de chegar lá, né? Nem todos. Então, é sobre essa transitoriedade. O que realmente, né, é a nossa vida, é a vida na espiritualidade. Bom, então aí é onde eu queria chegar no livro dos Espíritos, que tem uma questão que aborda isso, tem um capítulo inteiro que aborda isso, né? E é o capítulo 3, que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual, né? Aí ele pergunta 149 que Kardec faz para os espíritos. A alma depois da morte. Ele pergunta assim, ele começa esse capítulo assim. Em que se torna a alma no instante da morte? Os espíritos respondem. Volta a ser espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Ou seja, né? Nós somos pertencentes da pátria espiritual, estamos dentro da matéria transitoriamente. E aí tem uma outra pergunta que é muito interessante quando a gente vai, eu vou falar, quando a gente vai aprofundando, né? Dentro desse estudo sobre, principalmente que tem capítulos específicos para estudar o desencarne, o encarne, né? E até o medo, né, da morte, porque a morte, a morte da matéria, né? Ela vem junto com a dor, com a falta, com o medo, com a incerteza, vem com uma série de sentimentos, pelo menos para a maioria de nós, né? E o sentimento mais, talvez, assim, é o medo e a incerteza, porque e aí? Por mais que eu conheça, e aí? Como é que vai ser, né?
E, e quando a gente fala em nascer, a gente fala em alegria, em vir para este planeta, em viver uma nova vida. E sim, né? As duas características não deixam de ser verdadeira. Porém, prestem atenção, que interessante nessa visão, quando Kardec pergunta na pergunta 154, separação da alma e do corpo. Ele pergunta assim: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Física, dói? Os espíritos dizem: não, o corpo sofre frequentemente, mas durante a vida, mais durante a vida que no momento da morte. Só essa parte, olha que interessante. Não é dolorosa. E o corpo sofre frequentemente, todos nós sabemos, né? A gente fica doente, gripado, é aqui, é ali, a gente bate um dedinho, né? A gente produz da presa do sofrimento do sentimento também, que muitas vezes reflete no físico. Mas o Espírito diz que o corpo sofre muito mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte, porque é só um corpo. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que se vê ao fim do seu exílio. Olha que interessante, né? Quando na morte natural, né? Quando chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Bom, e aí vamos recorrer em mais perguntas em relação a isso, em mais estudos, mas... E aí depois tem uma pergunta contrária, que é mais ou menos a mesma resposta que os espíritos dizem. Porque para o espírito é muito mais doloroso vir à matéria, em todos os sentidos, do que sair dela. Porque quando nós estamos como espíritos encarnados na matéria, nós somos extremamente limitados. Extremamente limitados. Percepções, pensamentos, sentimentos, tudo é limitado. Nós estamos num verdadeiro uma prisão. Os espíritos usam muito essa expressão, num exílio, dentro, né? Porque temos que viver a vida na matéria, né? Quando o espírito sai, né? Ou seja, se desliga da matéria pelo processo do desencarne, ele está livre. Quantas vezes, não sei se vocês já leram os romances, ouviram, né, outras pessoas dizerem, ou em cartas mediúnicas, que, nossa, uma pessoa que não andava e ela desencarna, e depois passa um tempo, ela dá uma mensagem, eu estou andando, eu estou mais jovem, parece, eu tenho mais vitalidade. O que será? Não que o espírito envelhece, né, ou nada, né? Isso é uma questão da matéria, né? Mas é porque o espírito ele fica preso ao animalismo da matéria, aos sentimentos que o corpo ali, né, reflete no espírito, o espírito reflete no corpo. Então, sim, ali dentro, né, uma prisão de sentidos. Ah, Sueli, mas dizem também que aí tem muitas pessoas que desencarnam e sentem dores, que sofrem por muito tempo. Como é que isso não está mais na matéria? E aí é o que vem entrando os ensinamentos do Cristo, porque nós somos tão ligados ainda ao mundo da matéria que carregamos conosco, no nosso perispírito, né, ainda a impressão do corpo físico. E muitas vezes realmente sofremos, mas, bom, isso é um papo para um outro dia, né? É um outro estudo, né? Mas sim, sentem dor, às vezes sentem machucados, porque ainda o espírito não está completamente depurado, ainda está muito enraizado a uns sentimentos ligados na matéria. Enfim, então, quando nessa parte ele fala aqui, né, no Jesus e a Atualidade, nunca li esse livro da Joana de Ângeles, mas acredito que conta essa parte, eu estava olhando, que diz que o homem, sim, ele foi sepultar o pai, nunca mais voltou, ou seja, uma oportunidade perdida, né, de seguir Jesus. Então, a vida espiritual é a verdadeira vida, é de onde nós viemos, né? Nós viemos da matéria de ver, né? Porque somos espíritos, viemos do mundo espiritual. E é a vida normal do espírito.
E é interessante, né, por causa do véu do esquecimento, quando nós estamos na matéria, o desespero de pensar em voltar para casa. E aí fala, por que será, né? Eu sempre volto, né, nessa parte, nesse assunto, nessa frase que eu ouvi uma vez do Haroldo Dutra, né, quando ele começou uma palestra sobre reencarnação, e tinha para mais de 1.000 pessoas nessa palestra, ele falou, olha, acredito que nem todos aqui sejam, né, espíritas, né, ou se talvez sejam simpatizantes, ou que nem todos tenham tanto conhecimento da doutrina, mas não me vem falar que não conhece reencarnação, porque conhece sim, porque aqui não é a primeira de vocês só não lembram. Independente, né, da crença que você tem neste momento na matéria, reencarnar é uma coisa que você já fez muito e voltar muitas vezes. Então não é novidade para o espírito. Talvez você na matéria seja, mas não é novidade para o espírito. Então, a existência terrestre é uma espécie de morte se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. Olha que interessante, pensando por uma outra contrapartida. Imagina, a gente está lá no plano espiritual, vamos reencarnar, eu vou morrer. Eu vou voltar para a matéria, né? Ou seja, eu vou deixar isso daqui por um tempo, né? Como na matéria, a mesma coisa, eu vou deixar isso aqui por um tempo e voltar para realmente, né, para a vida espiritual. E aí, conforme as depurações vão acontecendo, nós vamos melhorando moralmente, intelectualmente, a necessidade da reencarnação ela diminui drasticamente até um dia não for mais necessário. O espírito terá outras atividades, né? Porque isso nunca acaba. Então, deixa eu ver isso aqui. Então, outros ensinamentos. O corpo físico não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, né? Ou seja, o corpo físico envelhece, como tudo na natureza da matéria tem começo, meio e fim, né? Tudo, absolutamente tudo, nós não seríamos diferentes. Então, o corpo envelhece, vai perdendo, né, a sua vitalidade. Não é acaso que vem essa palavra vitalidade, né? Os fluidos vitais vão diminuindo ali dentro, né? E aí começa o desprendimento do espírito, porque aquela vestimenta já não cabe mais. É como se realmente fosse uma roupa velha, né? Uma roupa que ficou pequena, aquilo ali não dá mais, né? Então, está na hora de se desfazer dela. E o corpo físico, o verdadeiro grilhão que prende o espírito à gleba terrena, do qual se sente feliz em libertar-se, né? Como eu li aqui nessa pergunta de Kardec para os espíritos, e os espíritos diz, na verdade, é um alívio, é um sentimento de liberdade mesmo, né? Porque o espírito não está mais limitado ao corpo da matéria, ele está livre. Momentos que nós, muitas vezes, sentimos essa liberdade, né? Momentâneo, porque o corpo só ou melhor, o espírito só se desliga do corpo quando desencarna. É no sono, né? O nosso, também saiu um outro papo. só abrindo um parênteses, né? Temos até no nosso canal do YouTube tem uma palestra maravilhosa sobre isso, sobre o sono e o sono, enfim. Mas é um momento que todos nós nos desprendemos do corpo, né? Não nos desligamos, né? Desprendemos do corpo, né? Porque o que dorme é o corpo físico, o espírito não. O espírito, enfim, aí tem uma série de coisas que dá para fazer, dependendo da nossa conexão moral, lugares bons, não tão bons, né? Dependendo da nossa preparação também. Mas, enfim, nós estamos como espíritos, sempre em estados de vigília, como espíritos, né? E o corpo, ele descansa. É um momento que ali o espírito se sente um pouco mais livre, né? Porque consegue se conectar em outros lugares, né? Dependendo das autorizações. Então, tem também um capítulo dedicado só a isso, no Livro dos Espíritos. Então, o respeito aos desencarnados demonstra-se pelas lembranças, que representam nossos sentimentos e pensamentos. Então, não tem nenhum problema, né? Chorar, sentir saudade, ficar triste,
É normal, é uma questão natural de todos nós quando amamos alguém de verdade. E a doutrina espírita, ela não veio, né, para tirar a dor de ninguém. Ela veio para consolar dentro dos seus ensinamentos. E aí, né? E aí, compreensão da dor. Porque o sofrimento muitas vezes é inevitável, mas o desespero é evitável, né? O se desesperar porque algum ente se desencarnou ou porque nós mesmos desencarnamos, né? No momento do desespero. É entender que é um processo natural. E sim, não é porque muitas vezes nós aprendemos isso que tá tudo bem, mas nós começamos a se consolar, né? Sabendo que uma etapa foi cumprida, né? E todos nós aqui, inevitavelmente, vamos desencarnar um dia, em algum momento. E outros virão e desencarnarão. Talvez nós viemos de novo e vamos desencarnar no processo, né? Somos espíritos imortais. E o siga-me é o convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso, né? Ou seja, os ensinamentos. Porque tudo, exatamente tudo que Jesus ensinou, na sua grande maioria, pelas ações e algumas palavras, é eterno, é para a eternidade, né? A evolução moral é para a eternidade. O amor, a caridade, o respeito, a benevolência, o trabalho, né, das nossas mazelas internas, o ódio, o egoísmo, a inveja, a maledicência, tudo que a gente pode denominar que é ruim, que nós ainda carregamos em algum grau dentro da gente, tudo que Jesus ensinou é o caminho, né? A receita do bolo, se seguida à risca, né? Para o nosso depuramento. Ah, então, hoje, agora que eu aprendi, amanhã você é um espírito puro. Também não. A natureza não dá saltos. É um processo. Isso que a gente está estudando aqui, Jesus falou para mais de 2000 anos. E olha onde nós estamos ainda. Tentando compreender e, quiçá, aplicá-lo. Mas nós já temos condições, pelo menos, de entender, né? E entendendo é que nós aplicamos, né? Nós não mudamos aquilo que não compreendemos, a gente muda aquilo que a gente compreende. Iniciando-se na renovação íntima, que é o que eu acabei de falar, e prosseguindo no esforço de praticar os seus ensinamentos. E aí, eu separei aqui, deixa eu ver, se eu separei direitinho aqui, deixa eu ver aqui. No Caminho, Verdade e Vida, né, que é psicografado pelo Chico, textos de Emmanuel, ensinamentos de Emmanuel, que eu sempre gosto, Caminho, Verdade e Vida, ele tem um capítulo chamado O Mundo e o Mal. E tem a ver muito com o que a gente falou aqui hoje. Bom, como sempre eu digo, né, Emmanuel, aqui, ó, é só isso aqui, ó. Só esse trechinho, só um capítulo desse tamanhozinho, com tantas coisas para refletirmos, né? Porque Emmanuel é maravilhoso em tudo que você escreveu. Bom, começa assim: o mundo e o mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus está em João capítulo 17, versículo 15. Aí Emmanuel decorre sobre isso. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria aguarda situações imaginárias, injustificáveis, para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é sofrimento do espírito. Ou seja, muitos de nós, ainda pela nossa ignorância, né, em certos ensinamentos, conhecimentos, até na questão moral mesmo, pensamos na morte, ou melhor, quantos de vocês já ouviram?
Ah, ele descansou. Que descanse em paz. Dá a impressão que a gente morreu, então agora a gente está livre. A gente está em paz, descansando. Ou está, ou muitos falam, está lá hoje no lado de Deus. Que mérito, né? No lado de Jesus. E aí começamos a ter essa ilusão de que tudo que fizemos enquanto espíritos encarnados acaba no momento da morte. Alguns nem acreditam que existem algo depois, acabou, acabou. Alguns que acreditam acabam pensando que vamos viver a vida eterna, né? Numa nuvem sentada, com anjos batendo asas, né? Naquele dia lindo e no paraíso. Então, o anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito, porque é uma decepção para milhares de espíritos ao desencarnar e perceber que não era nada daquilo. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Olha que interessante, né? Então, o mal não está no mundo, no mundo da matéria, né? No chão, no céu, nas árvores, nos pássaros, nos bichos, mas está essencialmente nas criaturas que somos nós, que os habitam, né? A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. Ou seja, né? Alguém consegue olhar para a natureza e ver maldade? Ah, essa árvore está sendo perversa hoje. Esse pássaro está sendo mau caráter hoje. Não, o dia nasceu nublado porque o sol não vale nada. É uma forma até infantil de pensar, né? Mas não vemos, né? As criações, né? Da natureza, ou seja, nos lugares mais remotos, dos lugares até que pensamos que são feios, até lhe dar uma ilustração aqui, né? Que da sua lama brotam lírios delicados, né? Então, ou seja, nós também somos da natureza. Nós também somos criaturas de Deus. E podemos brotar também coisas muito belas. De nada vale partirmos do planeta, ou seja, morrer, desencarnar, quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada, se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo combatendo o mal que está em nós. Isso é de uma profundidade de reflexão. Se a gente ler daqui 20 anos, a gente vai ver que tem mais para aprender sobre isso. Ou seja, não adianta. Não há a felicidade do paraíso, como muitos pensam. Não ainda no nosso estado. A grande maioria de nós, né? Se eu estou falando para algum espírito de luz aqui, me desculpe, então não é para você. Para todo o resto, é. Né? Então, ainda não estamos neste processo. Quer dizer, estamos no processo, mas não estamos ainda neste nível espiritual. Então, o que somos aqui, o que fazemos aqui, levamos conosco. Porque nós temos muitas vezes a impressão de que quando algum ente desencarna, virou santo. A personalidade exata daquela pessoa e tudo que ela é ou fez, ela vai levar com ela e pior, ou melhor, depende, né, de como a pessoa se tratou, fica muito mais exposto ao se depurar, ou melhor, ao se livrar do corpo material. Aquilo ali não tem mais como esconder, nem dela mesma. Porque ainda dentro da matéria, né, as nossas comunicações são verbais.
sei que, né, eu tenho algum tipo de mediunidade ostensiva neste sentido, eu não estou conseguindo ver o que vocês estão pensando. Sabe, muitas vezes, né, quando a gente está ali lá daquela pessoa que a gente fala, meu Deus, me dê paciência, mas a gente está com aquela carinha assim, tá tudo bem, mas ali naquela cabeça já desejou né, as piores coisas. A gente consegue ainda, né, se caracterizar, a gente consegue ainda colocar a máscara revestida pelo corpo físico. O espírito, não. Então, as comunicações do espírito são por pensamentos. Então, ali não tem como mais. Ali que você pensa que você está nu, despido. Então, o que Jesus diz nessa passagem é a morte que cuide da morte, ou seja, da matéria. E sim, tenhamos respeitos, né? Até tem outro capítulo dedicado no Livro dos Espíritos sobre isso, sobre Dia de Finados, outra vida da cultura, né? Ir um cemitério, fazer rituais, assim, né? Para passagem daquela, né? Daquela pessoa que se foi, enfim. Não tem importância. Quando é com respeito, quando é com carinho, quando é com sentimento verdadeiro, né? Independente da religião, da cultura, do lugar, mas que saibamos, né? Que o que se deposita ali, a 7 palmos do chão, é a matéria. E se decompõe. A ciência explica isso. A biologia explica isso. A química explica isso. A física explica isso. Se decompõe. A não ser que foi mumificado, né? Naquelas processos do Antigo Egito. Se daqui, sei lá, 5.000 anos você abrir uma tumba, vai ter pó. Porque o corpo pertence à natureza da matéria. Já o espírito não. Né? O espírito pertence ao mundo espiritual. Então, é isso que Jesus diz. Vá e pregue, né? Os ensinamentos. Vá e pregue a vida eterna. Os ensinamentos de Deus. Vá e siga isso. Porque é isso que realmente fica. Então, por isso que se chama estranha moral, porque se a gente não compreender bem o que Jesus, né, quis dizer aqui, vamos ser igual esse homem que falou, ok, falou enterrar o pai e nunca mais voltou. Nós precisamos voltar e analisar o que realmente faz sentido. E nos questionarmos, né, porque muitas pessoas, né, pelo menos algumas que eu conheço, né, ao longo aí, né, da doutrina espírita, enfim, desde que eu me conheço por gente, pessoas questionando a questão da morte, né, porque é uma questão ainda que é um tabu. E é uma questão natural. Perceberam isso? Pouco falado e todo mundo vai viver. Sem exceção. Ou já conheceu que já se foi, alguém que já se foi, ou alguém de alguém que já se foi. E pouco falado, pouco discutido, né? Tem uma frase da Joana de Anjos que fala: de vez em quando, pare e reflita sobre a morte. Ah, mas coisa fúnebre, né? Sobre a morte. Não no sentido que a gente pensa de ir num cemitério, de ir num velório, não é isso. É sobre o que representa realmente, né? E ao longo, né, que eu vejo, né, nas casas espíritas, é lógico que tem as suas exceções, mas o que eu já vi muito, pessoas indo conhecer a doutrina por 2 grandes razões. Tem uma terceira aí, mas essa terceira ela acontece bastante. Mas essas duas que eu gostaria de falar aqui, que é ou pela curiosidade, achando que dentro de uma casa espírita, né, a pessoa já vai chegar, vai sentar, vai ver espírito, vai ver manifestação, vai ver psicografia, o que uma casa espírita séria de trabalho não faz, ou pela dor, porque perdeu algum ente querido e não consegue aceitar isso, e vive anos naquilo. Tem uma história que eu acho muito bonita, que é uma história do Chico, né? Das várias histórias do Chico, e ele contam, né? Porque assistiram a cena. Chico passava grande parte do seu dia, né?
atendendo pessoas, ou fazendo palestras, ou psicografando, ou trabalho de caridade, enfim. E um desses atendimentos, que já eram tarde da noite, lá para umas 10 da noite, lembrando que Chico trabalhava, né, como funcionário público, então tinha sua rotina também do trabalho. E ele já tinha atendido todo mundo, né, já estava para fechar, né, a casa espírita. E aí chega essa mulher desesperada, chorando aos prantos, mas assim, desesperada. E aí tentaram avisar para vir outro dia, que a gente tinha acabado esse trabalho. E eu digo, não, deixa ela vir, deixa ela sentar aqui. Aí ele, minha filha, o que foi? O que te aflige? Aí ela só chorava, 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 chorava. Ela não conseguia. Chorava, chorava. Aí Chico não falou mais nada. Chico ficou ali, uns 10, 15, 20 minutos que ela chorou, abraçou ela, e ela foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. E aí, Chico fala, tá melhor? E aí ela fala assim, Chico, há 15 anos que eu não sinto essa tranquilidade. Porque faz 15 anos que eu perdi o meu filho e é uma dor que dilacera meu coração. Mas todos vêm com palavras bonitas, todos vêm me confortar, querer dizer que é assim, que é de Deus, tá com todos, dependendo da religião, da cultura, né, sempre vai ter um dizer. E você foi o primeiro que só ficou aqui. Porque o que ela só precisava era alguém para ficar ali com ela, para chorar o que ela tinha que chorar. Porque como é que você explica para uma mãe, como é que você vai chegar, olha, conhecedor da doutrina espírita, né? O filho, na tenridade, não sei se era esse caso, mas vamos colocar um caso aí, com um acidente violento tira a vida dele. Explica para uma mãe assim, não, olha, é natural. Ele voltou para o mundo espiritual, vai ficar tudo bem. Você vai tirar a dor? Não vai. Nós temos que ter um bom senso quando a gente pensa e reflete sobre a morte também, principalmente em relação à dor do outro, né? Mais uma vez, a doutrina dos espíritos não veio para tirar, veio para consolar, que a dor é necessária, né? Ainda para depuração, que a gente é consolar, estender uma mão ou ficar simplesmente calado. Chico fez um ato de caridade belíssimo, né? Porque Chico também, segundo as narrações, ele chorou junto e sentiu ali a dor, né? E ali, provavelmente, ela compreendeu, né? O alívio, talvez ela sentiu um alívio que há 15 anos ela não sentia. Talvez a dor ela não diminua, mas ela vai administrar melhor. Então nós também temos que ter essa consciência, porque não é porque espírito adora falar de dor e de morte que isso é banalizado, né? Não é. Pelo contrário, nós temos que ter a sensibilidade de entender o outro, de entender as limitações do outro e que o outro está passando. E inevitavelmente, todos nós, em algum momento da vida, vamos lidar com a morte do corpo físico de alguém ou a nossa própria. Então, o refletir é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos deixando para a matéria o que é da matéria e do espírito o que é do espírito? Ou nós estamos do espírito ali uns 5%, da matéria 95%? Né? Nós estamos presos realmente a coisas passageiras ou presos à vida eterna? Então, são as reflexões. O que a gente precisa compreender? Quais são as coisas que nós precisamos fazer? Então, são questionamentos. O mal não está no mundo, está em nós. E o mal aqui pode ser diversas coisas. Nós precisamos vir a melhorar, que nada vai servir também. Né? Pensar que desencarnou, tá tudo bem, a vida eterna, daqui a pouco resolvo. Também tem pessoas que pensam assim, quando começam a aprender sobre isso, né? Ah, então, se o espírito é eterno, tem muito para resolver. E mal sabe que está acumulando mais débitos e débitos. E mais sofrimentos desnecessários, muitas vezes. E não porque Deus está colocando aquele castigo, mas pelos nossos atos, por aquilo que nós buscamos, é que nós acabamos vivendo muitas dores desnecessárias.
Desnecessário que eu digo, né? Poderiam ser evitadas, né? E é isso. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, se vocês tiverem alguma coisa para comentar, alguma coisa que veio à cabeça, alguma pergunta, se eu souber responder também. Vocês que estão aí também assistindo online, fica à vontade. Podem falar. Quando você falou das reencarnações, né? Às vezes tem uma pessoa assim que a gente encontra, que a gente tem uma afinidade absurda, e outras que a gente tem uma repulsa. Às vezes são coisas de vidas passadas. A gente agora não lembra, né? Com certeza. Mas que é algo que a gente está resgatando. Com certeza. Também tem um capítulo dedicado só a isso, né? As simpatias e antipatias que temos. Como explicá-las elas, né? E eu falo que... Não, eu falo não, né? Mas eu compartilho do mesmo pensamento, eu não falei isso, né? Como Kardec, né, nos estudos diz, né? E os espíritos claramente também. Só a reencarnação pode explicar. Porque eu não estou falando questões de religião, não. Estou falando questões lógicas, né? Se a gente parar para pensar, né? Tirar daquela preguiça que a gente tem de vez em quando de questionar e raciocinar certas coisas, porque a gente vai entrar em mais questionamentos, mas coisas básicas. Nada faria sentido. Nada. Começando por aqueles questionamentos básicos, né? Por que com pessoas eu lido e outras não? Eu nem conheço ela, nunca vi essa pessoa, mas só de chegar perto dessa pessoa já não tá. Como é que é? Meu santo não bate com essa pessoa. O que será? E mais questões mais maiores. Por que crianças em eternidade morrem? Mas ela não fez nada para morrer tão violentamente deste jeito. Por que crianças nascem paralíticas, tetraplégicas, deficientes mentais? Por quê? Não fez nada. As outras questões, né, se a gente puder, são aquelas questões básicas e que se a gente pensar realmente, esse Deus aí que vocês falam, não existe. Como é que Deus, um ser supremo, bondoso, milagroso, onipotente, onisciente, deixa pessoas passarem fome? Deixa pessoas sofrerem? Deixa pessoas nascerem em lugares de guerra? Vai ser esse Deus aí que vocês falam? Então são questões que se... Peraí. Então tem que ter uma inteligência atrás disso. Porque nada faz sentido, né? Se a gente começa a questionar, tem que ter uma inteligência atrás disso. Ter algo atrás disso. Eu acho que a perspectiva é mais uma oportunidade de estudar a reencarnação do que eu particularmente. A reencarnação é mais uma perspectiva de aprendizado e aplicação do que a gente está fazendo aqui, de aprendizado e aplicação desses aprendizados que a gente está aprendendo sobre a vida inteira. Então, é aquele exemplo clássico, né? Eu peço mais paciência, você vai passar por situações mais estressantes, justamente para deixar essa paciência. Entendeu? Então, do jeito que eu particularmente vejo, a reencarnação, como o Chico já falou várias vezes, né? Isso aqui é uma escola. Acho que cabe a gente passar, eu acho que no fundo é uma bênção certas situações que a gente passa na vida, porque nos dá a oportunidade de aplicar e tentar ser uma pessoa melhor. Entendeu? Das mais simples às mais sérias, eu acho. Sabe? No momento de você pensar duas vezes antes de tratar mal alguém, porque o seu dia está estressado. Uma vez que você pensa aquele meio segundo, tá, mas isso não vai me levar a nada, eu sei que eu estou passando um dia estressante, e uma vez que você se torna accountable, né, responsável das suas atitudes, eu acho que você vive uma vida muito mais leve, porque você não aponta mais inimigos e culpados. Eu sempre falo com você, é muito bom saber que tudo é nossa culpa, as coisas boas, as coisas ruins.
Uma vez que você sabe que você está no controle das suas atitudes, você tem a opção de fazer uma coisa, entre aspas, certa ou errada, ou uma coisa que vai te levar para frente, ou que não vai te levar para frente, uma coisa que você vai conseguir dormir bem para você à noite, ou tá mal depois da noite que você for dormir. Uma vez que você realiza que você tem opções, acho que a vida fica muito mais fácil. Acho que a reencarnação é isso. É uma oportunidade de aplicar todos esses ensinamentos. Com certeza. É só a vivência da matéria que nos dá a oportunidade, né, de a depuração, da melhora, né? E como realmente o Tiago, ele sempre fala isso, que né, uma das coisas principais quando a gente começa a entender a doutrina espírita e os ensinamentos, é que não há culpados, vilões ou mocinhas, né? Todos nós somos responsáveis. A gente aprende que não dá para terceirizar o problema, mesmo que pareça tão óbvio que a culpa é do outro. Aí, se a gente reflete, a gente vai entender que nós não podemos, não temos como, e é impossível administrar, comandar o que o outro faz. Até mesmo com você. Mas nós, sim, temos 100% do poder e habilidade de administrar e de controlar como nós vamos reagir. Esse é o grande poder. E aí, ainda nessa questão que nós estamos, a gente gosta de passar boa parte do nosso tempo, da nossa vida, terceirizando o problema, ou seja, foi culpa dele, foi culpa dela. Por isso que eu estou assim. Por isso que aconteceu isso comigo. E aí a gente já entende que a responsabilidade é só nossa. Aí depois vem de novo com aquela pessoa, reclama. Porque vai ter que acertar as contas. Jesus disse, reconcilia-te com seu adversário enquanto anda com eles. E depois, André Luiz disse, quanto tempo demora para reconstruir um momento? É oportunidade. É muita oportunidade de estar aqui. E às vezes aos trancos e barrancos mesmo. Às vezes, não é difícil. Jesus não falou, eu venci o mundo à toa, não. Porque Jesus sabe muito bem o que cada um de nós aqui ainda passamos, não é fácil. Só que aí o que acontece? A gente gosta de tornar mais difícil. Então, não é para amanhã acordarmos espíritos de luzes, que é impossível. Mas é um processo. E a cada vez que a gente já vai aplicando um pouquinho mais o processo, existe uma diferença, né? Tem aquela que a gente fala, aí tem a hora que a gente já não fala mais, mas está pensando. Aí tem a hora que a gente fala e fez, mas não consegue já refletir. É um processo. E cuidem, né? Cuidem de vocês, como dizem, né, os nossos amigos espíritas. Cuidem. Tenham paciência com vocês mesmos. Né? Sem desespero. Mas consciente do que estão fazendo. Que a morte não vai mudar em nada. Às vezes vai dar mais trabalho, na verdade. Não a morte em si, né? Mas que a gente enfrenta lá na frente. E aí? Tem muitos relatos, né? O próprio livro de Adalês, que a gente implora pela oportunidade da reencarnação, mas imploramos por uma chance de conseguir voltar para conseguir trabalhar nisso. Então, se alguém tem dúvida de que isso aqui é uma escola, uma oportunidade, é um escola, tem que ter paciência com a gente mesmo. Os próprios livros falam. Existem filas, as pessoas imploram, os espíritos imploram para voltar para casa. Segundo algumas especulações, são 3 vezes mais a quantidade de encarnados, os desencarnados. Só aqui, em torno do globo terrestre, contando com colônias espirituais e umbral. Olha o tanto de gente que queria estar aqui. Porque não é assim que as coisas funcionam. Necessidade, merecimento. Bom, existem umas entrelinhas aí também no meio que a gente não dá para entrar agora, né? As encarnações compulsórias, mas é outro papo. Mas
Então, é oportunidade. Mas como é que uma pessoa dessa, né, esse tipo de espírito vem para o planeta? Porque do mesmo jeito que aquele que você está julgando, que é horroroso, que é mau, que é perverso, que é doente, precisa estar aqui, você também precisa. Você também precisa. Cada um no seu caminho. Né? E a gente quer entender o resto sem entender nós, mas a gente não entende a gente mesmo. E aí, para fechar, eu lembro sempre do comecinho, isso é uma coisa que eu adoro falar sempre, que eu falo para mim mesma. Quando começa, né, as pessoas começam a dar o livro dos Espíritos, estava bem no começo as perguntas de Kardec, porque Kardec também, né? Além dele ser um estudioso, né? Ele queria saber mais. E ele queria conhecer, né, os atributos divinos. Tem várias perguntas sobre isso, os espíritos respondem, né, brilhantemente, e no final, os espíritos colocam uma nota. E nessa nota eles dizem mais ou menos assim: vocês têm muito mais coisas a se preocupar neste momento, vocês estão longe ainda, né, de compreender, do que querer compreender e se preocupar com os atributos divinos, entender Deus. Vocês nem se entendem. Mas como é que vocês querem entender? Nós não nos entendemos como criatura, como nós queremos entender o Criador. Então, se preocupem com a melhora de vocês. E conforme esse processo vai acontecendo, vocês ficaram muito mais próximos dos entendimentos divinos, né? Mas a natureza não dá saltos. Então, mais uma vez, não esperamos que amanhã estaremos assim, né? Depurados e compreendidos, né? Que é um processo. Ainda bem, né? Que a gente tem tempo, né? Para ter esse processo. Imagina se fosse igual prova, né? Olha, você teve um mês inteiro para estudar. Aí você decidiu estudar nos 30 minutos antes da prova. Vai falhar. Ainda bem que não é assim com a gente, né? Porque se fosse, provavelmente, posso falar por mim, pelo menos, falharíamos. E é isso que eu queria passar para vocês. Vamos fazer a prece de encerramento. Deixa eu só parar de gravar aqui, então todos tenham uma boa noite. Muito obrigada por quis assistir o que vão assistir na nossa página e nos vemos terça-feira que vem.